advogado tributarista e sócio da Bueno Tax Lawyer. Muito boa tarde, Matheus. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco no Closing da BMC. Boa tarde, Carlos. Prazer é todo meu. Matheus, vamos lá. Tem novidade vindo do governo sobre a questão da tributação de investimentos no exterior, né? E quando tem novidade do governo, por que será? Nunca tem uma boa sensação, né? Sempre tem a sensação de impostos que vem chegando. Então, essas alterações da tributação de investimentos realizados por pessoas físicas, o que está sendo mudado e como isso vai impactar, na sua opinião, os investimentos dos brasileiros no exterior? Bom, vamos lá. O que está acontecendo mais recentemente é uma nova redação de uma medida provisória que se iniciou em maio, que é a medida provisória 1171. E, como todo mundo sabe, né, a medida provisória passa por 120 dias de prazo para ser aprovada no Congresso, embora ela tenha força de lei. Nesse caso, ela só pode entrar em vigor no ano seguinte, porque a gente está aumentando o imposto, né, imposto de renda da pessoa física. Então, ela tem que obedecer essa anterioridade. Mas o governo, quando apresenta esse projeto via medida provisória, ele acaba colocando uma pressão no Congresso para que haja aprovação em 120 dias, senão ela caduca. O que aconteceu essa semana, antes de ontem, foi que o texto da medida provisória 1171 foi atualizado, com algumas coisas positivas, outras negativas, e essa atualização se deu por meio de uma atualização do texto de uma outra medida provisória, que é a número 1172. Então, o que se espera agora é que a medida provisória 1171 caduque, né, que eles não apreciem mais e acabem analisando esse texto atualizado na medida provisória 1172, que também é de maio. Então, a gente tem os 120 dias ainda pela metade, vamos dizer assim, até que isso aconteça. Pois é, né? Mas essa medida provisória, de fato, ela vai aumentar a tributação para os fundos offshore de brasileiros no exterior. Era algo que era ainda muito confuso no começo, né? Ainda tinha algumas dúvidas sobre a aplicação e também sobre a capacidade de arrecadar dinheiro nesses fundos. Qual que é a sua percepção, agora que passou um pouco mais de tempo, temos mais informações, de fato, esta medida provisória e essa eventual lei, nesse caso, seja aprovada, vai complicar a vida de quem tem recursos no exterior em uma offshore? Vai ser algo que vai aumentar a arrecadação ou não vai conseguir nenhuma nem outra coisa? A vida do contribuinte tende a complicar um pouco, né? A arrecadação, o governo consegue algum troco ali, não é algo muito significativo, perto do déficit que eles estão tentando cobrir, né? O ministro Haddad está aí com uma missão forte, né, de zerar os números, mas é parte da missão dele isso. O que existe hoje é que os investidores pessoas físicas, eles vivem no regime de caixa, né? Eu só pago imposto à medida que eu tenho realmente o dinheiro à minha disposição. E uma parte deles faz esse investimento no exterior, também por meio das chamadas offshores, né, que são entidades fora do país, ou dos chamados trusts. E quando ele se faz dessa forma, mesmo que o rendimento já exista, porque ele está dentro de uma pessoa jurídica, uma offshore ou um trust fora do país, o Brasil acaba não arrecadando esse recurso, e aí a gente tem um efeito parecido com aqueles fundos fechados que não tem come-cota, né? Você tem a vantagem de você poder reaplicar o valor investido bruto de tributos, né, sem retenção nenhuma, e aí você melhora a sua performance. Esse é um tema que por muito tempo já se tenta alterar para que haja tributação. Ele tem um cunho, ele serve como uma boa propaganda do governo de tentar reduzir desigualdades, porque o que se alega é que esses investimentos acabam sendo feitos por uma camada mais rica da população. Então ele tem essa propaganda por trás, vamos dizer assim. E dessa vez o governo habilmente amarrou isso na mesma medida provisória que atualiza a tabela do imposto de renda, que é uma medida que afeta boa parte da população. O que a gente espera é que quem tem esse tipo de aplicação acabe se movimentando, né, e buscando alguma outra forma de estrutura, porque o que eles estão fazendo realmente permitir que a tributação aconteça anualmente, independentemente da pessoa já ter o recurso disponível e mesmo aqui no Brasil. Agora, Matheus, como é que fica a taxação de investimentos no exterior com o andamento da reforma tributária? O que o governo tem feito agora, ele mesmo assumidamente diz que a reforma tributária que está nas manchetes com mais força é a reforma tributária do consumo, que mexe basicamente com aquilo que a gente paga quando a gente consome serviços e mercadorias. Então ela mexe com o ISS, mexe com o ICMS e mexe com o PiscoFins e IPI, que são tributos federais. Por isso que ela é muito difícil, né? Porque você não fala só da União Federal, você fala dos estados, que são 27, contando o Distrito Federal, e fala com mais de 5 mil municípios. Então é um parto de porco espinho, é bem difícil de nascer essa reforma tributária. Mas o governo falou, essa reforma tributária ela só mexe no consumo. Ela é uma reforma não do governo federal, uma reforma da nação,
Então ela vem do Congresso via uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional. Mas ele já assume, essa é a primeira fase. A segunda fase e, na sequência, uma terceira fase de reforma tributária estaria focada na tributação da renda, e assim entra esse tema dos investimentos no exterior, dos fundos fechados, ou da tributação dos dividendos e dos fundos de investimento imobiliário, por exemplo, que são muito importantes. E, por último, a tributação da folha, né, onde se discute um pouco uma alternativa ao que existe hoje, onde você paga tributos sobre a folha de salários. Então, todo empreendedor no Brasil, quando vai decidir contratar alguém, ele sabe que a conta não é só o salário da pessoa, ele tem pelo menos mais 80% de custos com direitos trabalhistas e com tributos. Então, o que se espera é que se busque também alguma forma de você fomentar a previdência, né, que também é deficitária, mas que você também não seja um obstáculo tão grande para os investidores. Então, no plano do governo, esse ano 2023 é o ano para a reforma de consumo ser fechada na Constituição, e a gente tem pelo menos 10 anos até que ela esteja totalmente vigorando, né? Porque o ICMS vai morrendo aos poucos, o ISS, eles vão testar as alíquotas, mas ele já promete, para esse segundo semestre de 2023, nessa outra segunda frente do imposto de renda, colocar as cartas na mesa e dizer o que ele, União Federal, que é quem pode arrecadar imposto de renda, prefere. Já aconteceu um pouco disso com essa medida provisória, então quem tem investimento no exterior, quem investe no exterior, quem está pensando em fazer, já tem com que se preocupar um pouco, porque a tributação tende a mudar bastante. David, sua pergunta para o Matheus. Olá, Matheus, um prazer estar falando contigo. Matheus, a minha dúvida vem muito de encontro com relação ao que o governo propaga muitas vezes ali na mídia, né? Então, que é uma reforma para diminuir desigualdades, é uma reforma voltada para arrecadar, enfim, pensando em projetos sociais até muitas vezes. Mas quando a gente vai ver o governo e os governantes, os políticos que estão ali no 0,1% mais rico no país, até saiu um estudo recente da FGV, então, assim, eles passam uma mensagem, mas, de fato, essa reforma tributária vai ser aumento de imposto, aumento de arrecadação, porque é um governo que gasta muito e isso acaba impactando a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Qual que é a visão de vocês, assim, de fato, isso vai aumentar a carga tributária para a população? Ou, desde vai aumentar, mas só que é necessária? Porque até dentro desse discurso de reforma tributária, que o Brasil é um país ultrapassado, que isso eu concordo, que a gente precisa ter uma legislação mais avançada, mais clara, mais simples, mas só o governo está trazendo, além disso, que um aumento da carga tributária. Boa pergunta. Bom, tem mais de uma coisa envolvida aqui, né? A minha profissão eu sou advogado tributarista, né? Então eu normalmente estou defendendo os contribuintes contra a sanha, a vontade do fisco, alguma cobrança. Mesmo assim, eu vejo alguns colegas que não são necessariamente acadêmicos, mas também advogados, até elogiando alguma dessas medidas. Por exemplo, a tributação de fundo fechado ou de investimento no exterior. Os tempos estão diferentes, né? Vivi para ver tributarista elogiando aumento de arrecadação. Mas o que se defende, ao menos, né, e tem que dar a mão palmatória, é que essa reforma, especialmente a do consumo, ela tenta dizer o seguinte: olha, a tributação do consumo ela é muito injusta, porque você tributa o mesmo produto, o mesmo serviço, com a mesma alíquota, independente de quem está comprando. Então, a tendência, né, o que se busca com a reforma, daquela primeira fase que eu chamei aqui de reforma do consumo, é você diminuir a tributação do consumo e focar um pouco mais a da renda, e tentar ser isso que for mais justo. Eu sou pessimista, eu acho que a tendência é aumentar a arrecadação, até porque o governo atual ele vai ter um pouco... A proposta está sendo aprovada no âmbito de uma emenda constitucional que depende do Congresso, essencialmente, 3/5 dos votos nas duas casas em 2 turnos. Então é difícil ser aprovado, mas a proposta está sendo aprovada ainda em conceito, né? A alíquota efetiva vai vir depois. E o que eles planejam fazer? Eles querem começar em 2026 um teste, vão colocar uma alíquota de 1%, que depois a empresa lá desconta do PiscoFins, e vão chegar num número que, olha, se com 1% a gente arrecadou isso, vamos aumentar a alíquota, já se diz aí de 25% a 27% na alíquota total, para chegar na arrecadação. Porque o que eles prometem é, a gente quer, na reforma do consumo, um sistema mais simples, mas que não vai ser mais barato. Eles já dizem, olha, a gente precisa manter a arrecadação, não dá para fazer uma reforma para arrecadar menos do que a gente precisa arrecadar. Então a promessa é simplificar e arrecadar o mesmo. Eu sou pessimista, eu não sei se vai simplificar tanto, algo vai simplificar com certeza, a transição vai ser muito difícil e eu acho que a arrecadação vai aumentar. O segundo ponto que está envolvido aqui, né, bom, mas e a renda, né? Justamente quem está lá votando são representantes que estão nesses estratos mais ricos da população. Talvez isso seja um dos motivos de a tributação de dividendos ou fim das cotas fechadas de fundo fechado, tributação come cotas do fundo fechado, tenha sido tentado mais de 2, 3 vezes e nunca passou. O que se diz é que, bom, mas eles vão estar votando para que as próprias offshores sejam tributadas, eles têm interesse de causa e não vão querer isso. Nesse ponto que a gente imagina é o seguinte, algo vai ser alterado, porque o governo precisa arrecadar, e aí a gente sabe como o brasileiro funciona, tem um jogo de equilíbrio de poderes ali, e se não vai ser de um lado, vai ser de outro.
O que eu acho que eles vão tentar fazer, né? Manter a arrecadação no mínimo, mas tentar deixar passar parte dessas medidas e aí medindo a popularidade. Quando você fala de tributar, por exemplo, ICMS, né, e deixar o combustível mais caro, a gente viu no último governo Bolsonaro a Forceps, né, via lei, o STF também se envolvendo, tentando reduzir o ICMS dos combustíveis, até o pessoal com medo de uma greve de caminhoneiros, porque é algo que mexe com todo mundo. Mas quando você fala de tributação de fundo fechado, de dividendos, é uma parcela menor, né? Então talvez tenha menos resistência, os políticos estejam um pouco mais abertos a isso. Mas é verdade, eles vão ter que analisar tudo isso. O governo está contando com a galinha, com os ovos na galinha já, porque ele já gastou o dinheiro que ele precisa arrecadar. E o que eu acho, para terminar aqui, que é mais relevante, é que a tributação que se espera, a reforma do consumo, no mínimo, vai dar muito mais transparência para todo mundo. Se a gente for em qualquer lanchonete hoje comprar um lanche, a gente vai ver que no cupom fiscal tem uma estimativa dos tributos que estão envolvidos na operação. Mas é uma mera estimativa. A promessa dessa reforma do consumo é que todo documento, qualquer compra de serviço, de locação ou de mercadorias, o que tiver ali destacado no documento é o imposto efetivo. E aí quando a população perceber que a alíquota total, né, chega a 27%, 30%, talvez nós, como cidadãos, a população, se una e diga, olha, se esse é o dinheiro todo vai para isso, a gente precisa exigir um dinheiro melhor gasto, né? E aí a gente talvez tenha uma pressão, com base nessa transparência, uma pressão para que mais eficiência. E a gente que é otimista e acha que isso vai impulsionar, catalisar a chamada reforma administrativa para reduzir os gastos do Estado, que, por exemplo, só na educação, que tem um orçamento bilionário, os dados são que para cada professor a gente tem um burocrata e meio, né? Então, a educação pública, que quem pode acaba investindo numa escola particular, tende a melhorar se a gente conseguir fazer uma pressão para o dinheiro ser melhor gasto. Perfeito. Vamos continuar esse papo também, porque tem outras perguntas sobre esse assunto daqui a pouquinho. Rápido intervalo, 2 minutinhos e já voltamos com Matheus Bueno, tributarista, advogado tributarista e sócio da Bueno Tax Lawyer. Não saia daí, voltamos já já. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. De volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. 5 horas nesse momento e Bolsa de Valores de São Paulo que fecha mais um dia
Em queda, 9º pregão consecutivo, daqui a pouco dá para chamar até a música do Fantástico, 9º pregão consecutivo em território negativo para Ibovespa, menos 0,11%, não conseguiu segurar o bom resultado do pregão, no começo do pregão, a Bolsa aqui no Brasil fechou mais um dia território negativo, 118.279 pontos. Daqui a pouquinho vamos comentar também esse resultado, mas antes disso vamos terminar o nosso papo com o Matheus Bueno, advogado tributarista e sócio da Bueno Tax Lawyer. Matheus, notícia que acaba de chegar aqui na redação, o governo está estudando taxar compras no exterior de até $50, as famosas compras da Shine. A alíquota vai ficar entre 17% e 20%. O que você está achando? Essa grande confusão feita em volta dessa questão, o governo antes tinha revogado essa isenção, depois voltou para trás, a isenção voltou a vigorar, ontem retiraram a isenção e agora estão estudando uma tributação. Qual que é a situação atual dessa isenção e se de fato você acha que o governo vai conseguir arrecadar alguma coisa desse, no final das contas, pequeno valor, né, da compra? Bom, é um cabo de guerra, né? Porque ao mesmo tempo que existe internacionalmente um padrão para você não tributar as importações mínimas, né? Elas hoje em dia são muito mais fáceis de se realizar, né? A gente fica surpreso como alguma coisa vem do exterior e em poucos dias chega aqui, eventualmente até mais rápido de algo que vem do próprio país. E isso faz com que o consumo, a demanda aumente e aí há uma concorrência eventualmente desleal com os comércios locais. Então, ao mesmo tempo que o governo tem que atender a demanda dos empresários, né, que olha, não é justo eu concorrer com um produto importado se ali não vem tributação e eu sou obrigado a, enfim, arcar com tudo que existe de carga no Brasil, ele também tem a impopularidade de criar uma tributação de algo que não existe. Existem modelos e modelos, né? No mundo que a gente vê de variação são patamares diferentes para essa exceção, para essa isenção. Nos países desenvolvidos, os Estados Unidos, por exemplo, se não me engano, a exceção chega até $400, $500. Já vi casos de $800 em reportagens. E outros países que o limite é muito baixo. O limite do Brasil é mundialmente baixo, $50. Impor a tributação num valor tão pequeno assim, nem acho que vai criar uma arrecadação muito importante para o governo. Mas ele passa um recado para o empresariado local de que ele pelo menos não está permitindo essa concorrência desleal. E, pessoalmente, eu acho que existe um meio termo, né? Talvez ele pudesse manter essa isenção, mas limitar o número de operações. Porque é diferente, né, você fazer uma importação eventual e se valer da isenção, ou você fazer um business, um negócio em cima disso e trazer, sempre declarando por valor menor e tal. Então, existe também os extremos, né, de combater fraude, tudo isso, as pessoas que declaram valor diferente do que realmente está acontecendo, mas existe naturalmente uma questão importante de privilegiar os negócios locais, que é quem gera emprego e quem também gera arrecadação. Pois é, só para terminar esse ponto, mas você não acha, depois eu vou passar a palavra para o David para mais uma pergunta, mas você não acha que eliminando essa isenção, aqui no Brasil $50, não vai ter um jeito de fazer uma triangulação? A turma manda, por exemplo, no Paraguai, como se fazia antigamente, né, com sacoleiros, e traz para cá, porque se de fato não é apenas uma compra feita por uma pessoa física, mas muitas vezes são inteiras lojas abastecidas com esses produtos, já que a Shine não vai parar de existir e não vai parar de ser competitiva lá fora, você não acha que teremos um aumento do contrabando, por exemplo, um aumento da transporte ilegal desse tipo de materiais? Pode ser que haja um estímulo para que isso ocorra, mas aí você já está falando de uma situação diferente, né? Até hoje que a gente tem uma atividade ilícita da importação com uma isenção prevista em lei, e aí quando você acaba colocando na tributação e fazendo com que quem não quiser estar exposto a ela acaba incorrendo em alguma situação ilícita, por exemplo, contrabando, essa pessoa vai diminuir o número de pessoas interessadas em tanto, né? Ou seja, além de logisticamente talvez haver uma complicação muito maior do que receber na porta da sua casa a encomenda, você vai ter que ter estruturas e pessoas dispostas a correr o risco da pena da lei e se misturar com outros tipos de malfeitores. Então, de uma forma, acho que muito clara, a tributação vai reduzir a demanda, ainda que não feche a porta. E aí tem as autoridades policiais e quem está envolvido para coibir isso, né? A própria Receita Federal, a alfândega e tudo isso. Última pergunta, David, para o nosso Matheus. Matheus, você comentou bastante com relação à tributação de fundos exclusivos. Como você tem visto também o burburinho no mercado falando sobre tributação de dividendos, acabar ali com a isenção para fundos imobiliários, o fim da JCP? Como que isso pode impactar o investidor que gosta daquela renda passiva? Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas algo vai acontecer, né? Eu
Eu acho que eu comentei isso a última vez que eu estive aqui. Lá no site do nosso escritório a gente tem o www.bueno.tax. A gente tem um artigo das 7 maldades que estão a caminho no imposto de renda. Eu acho que as 7 vêm, eu dou até meu palpite ali das que vão vir ou não. Acho que isenção do rendimento do fundo imobiliário não deve vir. Eu acho que a tributação de dividendos deve vir, mas com algum alento. Provavelmente vão reduzir o imposto de renda corporativo. O fim da JCP já está na conta. A tributação dos incentivos estaduais, da chamada guerra fiscal, das subvenções, o ministro Haddad acha que já ganhou o caso e vai cobrar. Então, assim, tem várias frentes, o governo vai tentar alguma coisa, ele está realmente raspando o tacho ali, buscando qualquer troco de arrecadação, e os alvos preferenciais vão ser fundos fechados, o exterior, que já tem até medida provisória, as offshores, e os dividendos, pelo potencial de arrecadação e pela facilidade de auditoria. Então, para qualquer contribuinte, qualquer interessado investidor, tem que acompanhar, não tem muito o que fazer, porque a alternativa de sair do Brasil, até hoje com essa medida provisória de tributar no exterior, também já não existe muito, né? Tirar o dinheiro daqui para investir em dividendo fora, ou um trust, já não vai funcionar. O governo também não pode exagerar na dose, senão ele vai eventualmente perder, né? Investidores que estão vindo para cá ou quem está aqui querer ir embora. Mas, infelizmente, a tendência é que a gente vê um aumento de arrecadação e muita mudança em todos esses sistemas que a gente mencionou aqui. Pois é, né? Só queria, agora você pegou esse gancho, antes de encerrar, queria pegar essas 7 maldades que estão no site de vocês. Estão elencando fim da isenção de dividendos, né? Alta possibilidade de ocorrer, fim do JCP, fim da isenção de rendimentos de fundos imobiliários, isso nem essa... Nem eu estava pensando nessa. Eu acho que essa não vai. Na última vez que se discutiu isso, foi um projeto de lei do último governo, né, ainda Bolsonaro e o Guedes como ministro. Houve um projeto de lei de tributação dos dividendos, mas ele trazia mais um monte de coisa misturada. Aí, entre elas, na primeira versão, veio a tributação, o fim, né, da isenção dos rendimentos de fundo imobiliário. Mas o barulho foi muito grande porque esse é um setor que é fundo imobiliário, é investimento, mas no final do dia ele bate no real estate, né, que é um setor muito importante que gera muita mão de obra. Então, na primeira versão, na primeira revisão do projeto de lei, já morreu e o projeto de lei foi definhando até morrer. Eu tive num evento ainda esse ano já com hoje um dos assistentes do secretário extraordinário de reforma tributária e perguntei, né, bom, depois da reforma do consumo vai discutir-se então imposto de renda. E o que vai se fazer com um material que já foi discutido no projeto de lei do último governo sobre, por exemplo, tributação de dividendos e tudo isso? Eu ouvi 2 respostas imediatas. Primeiro, não, a gente não vai fazer nada. E o segundo tentou botar para nos escritos, não, a gente vai tentar aproveitar o debate, mas deixou muito claro que esse governo não vai aproveitar nada do que já foi discutido no passado, vai apresentar um novo projeto. E parte da crítica do mercado hoje é, bom, mas cadê o projeto? A gente está voltando uma reforma tributária sem saber onde ela vai bater e sem saber depois como é que vem o imposto de renda. Então, existe uma certa desconfiança com o pedido dos parlamentares de não, confiem que a gente vai votar a reforma e vai tudo melhorar, sendo que toda vez que alguém pergunta, vai ficar mais caro? A resposta é, não sei, porque eu não sei se hoje é muito caro, entendeu? Porque é difícil calcular. Mas essas maldades, na minha opinião, elas vão chegar em fases, de formas separadas, mas já estão engavetadas, engatilhadas, prontas para serem apresentadas. Pois é, só terminando também esse elenco, o 4º ponto é o fim do lucro presumido e uso simples nacional, que também é uma bomba atômica, mas nem nessa reforma tributária eles ousaram fazer algo do tipo, tanto que vocês colocaram baixa probabilidade de ocorrer, fundos fechados, tributação do estoque de resultados e comicotas, instituição de comicotas anual, criação do imposto sobre grandes fortunas também não está previsto, né, que muita gente gostaria, mas como vocês falaram, baixa probabilidade de ocorrer, tributação automática de sociedades offshore e também nesse caso vocês falaram que a probabilidade é baixa, mas aparentemente nesse caso o governo foi ainda mais maldoso do que vocês estavam esperando, né? Que não foi aprovado, né? Ainda não foi tentativa, aprovado, mas a vontade do governo. A vontade, né, sempre existe nessa 7, né? Pois é, a fome do governo é infinita e a vontade de criar novos impostos também. Vai ser o poder de barganha, né? Joga lá em cima para o quê? Pegar um pouco menor, mas melhor do que ele já esperava. Tem uns bodes na sala, algum vai sair, algum vai ficar. Tomara que essas 7 maldades, poucas se concretizem, né, pelo bem do contribuinte brasileiro. Matheus Bueno, advogado tributarista, muito obrigado. Matheus é sócio da Bueno Tax Lawyer. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Prazer é todo meu, gente. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. 5h09. Ibovespa fecha mais um dia em território negativo, menos 0,05%. Esse não é um mês, é um desastre para o Ibovespa. 118.349 pontos. Azul, melhor do dia, 9,83%. A Pivida, 6,05%. Braskem, 6,84%. Pior do dia, Grupo Soma, 7,68%. 3R Petróleo perde 4,96%. E o Redditor cai 4,95%.
O dólar, por sua vez, vamos dar uma olhada aqui como está o dólar nesta quinta-feira. O dólar cai 0,73%, R$ 4,87. E a Petrobras? Petrobras voltou a subir 0,53%, R$ 30,62. A Vale cai 1,27, R$ 66 redondinhos. Isa, Ibovespa foi impulsionado para baixo pelos mercados internacionais ou foi sozinho se afundando? Bom, foi por enquanto sozinho aí, temos ainda os principais índices lá fora em alta aí, apesar de ter reduzido essa alta, Dow Jones com alta de 0,15%, S&P 500 quase estável, 0,04% de alta e Nasdaq 0,12% de alta. Perfeito. David, fechou o mercado, estamos falando isso agora há pouco, se Bovespa aqui não vai para nenhum lugar, se agosto desastroso, estamos no dia 10, ainda não vimos um verdinho na Bolsa, será que esse agosto vai ser um mês no vermelho até o final? Historicamente, agosto é um mês que os investidores realizam ali o lucro, né? É um mês geralmente negativo, tá? Existem outros meses que a gente tem uma melhor percepção, até mesmo o próprio janeiro. O pessoal ali de férias e mesmo assim a gente tem uma percepção mais otimista, como o próprio mês de dezembro também muitas vezes a gente tem essa visão mais otimista. Hoje, e assim, o que acho que o investidor tem que ter em mente, a nossa audiência super qualificada que nos acompanha, é que mesmo com esses dias de queda do Ibovespa, existem alguns papéis que estão subindo muito forte. Então é muito o trabalho ali de stock picking, de fazer a seleção mesmo de ativos. Quais são os ativos que vão compor o meu portfólio? Qual que é a relação desses ativos? Qual que é o beta da minha carteira? Né? Qual que é o risco da minha carteira? Será que eu gosto de tomar risco? Né? Será que eu sou propenso a tomar risco? Então, sempre quando a gente fala de uma carteira, um portfólio, a gente vai estar falando muito de qual que é o perfil do investidor, qual que é o objetivo do investidor. E aí sim, de acordo com esse perfil e objetivo, selecionar os ativos para que você alcance e realize os seus sonhos, né? Mas hoje, Azul, um resultado muito bom, disparado, em alta, como também tivemos empresas como o Grupo Soma, que o resultado veio inferior ao que o mercado esperava e aí com uma forte queda. Então, acho que vai muito a questão de acompanhar e analisar qual carteira que eu vou seguir e qual profissional que está me aconselhando, se ele está próximo ou não dessas empresas, para que aí sim você tenha um maior conforto nos ativos que compõem o seu portfólio. Perfeito. Agora vamos falar de mercado imobiliário. Temos um convidado